Bom dia, Escola Bíblica Dominical, IEBAN, querida, Pastor Sória, Carmen Lúcia, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe ricamente, que possamos viver dia a dia debaixo da graça do nosso Deus. Ai, queridos, vamos para mais um pouquinho compreendendo a ação e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. A ação e a missão do Espírito Santo na vida da igreja, em nossas vidas, e Ele nos guiará a toda a verdade. Como é bom saber que o nosso Deus, através do seu Espírito, vive em nós, nos consolando, nos orientando, nos ensinando, nos fortalecendo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que o nosso Deus abençoe toda a nossa IEBAN, através do Santo Espírito de Deus. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre as bênçãos advindas da plenitude do Espírito Santo. Vamos continuar a falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Se nós quiséssemos anotar em um caderno, em muitas folhas, as bênçãos que nós recebemos de Deus no nosso dia a dia, em comunhão com o nosso Pai Celestial, não haveria páginas, folhas e cadernos e cadernos. Não dá para anotar, porque as bênçãos, a graça de Deus é diariamente, é constantemente na nossa vida. Eu não vou falar desde o tempo em que nós acordamos, mas desde o momento em que nós dormimos, acordamos, estamos dormindo. É diariamente, é constantemente a graça de Deus em nossas vidas, através do Senhor Jesus vivendo em nossos corações, através do Espírito Santo em nós. Que bênção, meus irmãos. Então, não é impossível anotar tudo que temos recebido do nosso Deus, mas é bom fazer isso, mas não caberia em folhas e em cadernos, a ação do Espírito Santo. Então, viver a plenitude do Espírito Santo é deixar o Espírito Santo de Deus nos dominar, e não a nossa vontade, não fazendo a nossa vontade, não deixar a vontade da carne, do nosso eu, nos dominar, e sim o Espírito Santo de Deus, viver pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Assim como nós precisamos da água para matar a nossa sede, do ar que nós respiramos, e nós não bebemos a água de uma só vez, pronto, e ficamos satisfeitos. Ou o ar que nós respiramos, enchemos nossos pulmões, pronto, vou guardar o ar para toda a vida, vou beber essa água e vou guardar aqui para toda a vida. Não, é algo que vai no nosso dia a dia. Então, a vida plena no Espírito Santo, meus irmãos, nós temos que buscar diariamente, constantemente. Então, é um crescer de maneira que vivamos Cristo em nós, de maneira que o nosso caráter, o nosso eu, desapareça e o fruto do Espírito apareça em nossas vidas. E é assim. Então, assim como nós precisamos do ar, da água, precisamos crescer, esvaziar-nos de nós mesmos e deixar o Espírito Santo de Deus nos encher. Então, isso é viver na plenitude do Espírito Santo. Isso é a busca constante, a busca diária. E é interessante um exemplo, queridos, a criança, quando ele respira, o pulmãozinho dele fica cheio. Nós adultos, quando respiramos, o nosso pulmão também fica cheio. Só que o pulmão do bebê, da criança, é diferente do pulmão do adulto. Eu e você que somos adultos, nós temos o nosso pulmão deve estar cheio. Não podemos buscar a Deus como um pulmão pequenininho, a busca do bebê que precisa daquele ar, o pulmão dele é pequeno. Não como bebês, mas como adultos, maturidade, até a maturidade do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então essa busca deve ser diária e constante, que possamos em Cristo Jesus nos fortalecer. E para ficarmos fortes em Cristo Jesus, é a busca do Espírito, é deixar o Espírito Santo totalmente
tomar conta do nosso eu. Eu vou fazer uma leitura para vocês, queridos, em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3. Vejam que coisa linda. O que Paulo nos diz. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aí sim, vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus, vivendo totalmente segundo a vontade de Deus, nós descobriremos, nós sentiremos qual é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Iremos ver, iremos viver os tesouros da glória de Deus, as riquezas em Cristo Jesus que Ele tem para nos dar, que Ele nos oferece. E sem vivermos no Espírito, seremos pobres da graça de Deus, sem percebermos as riquezas que Ele tem para nos oferecer, que Ele tem para nos dar. Por isso, esvaziemos-nos de nós mesmos, do nosso eu, e permitamos que o Espírito Santo venha nos encher para vivermos a alegria da vida, da comunhão com Cristo, da comunhão com Deus, da comunhão com o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, só o nosso Deus. E também nós temos em Romanos, capítulo Romanos, Natália, deixa eu achar aqui que eu deixei marcadinho, um hino de exaltação, maravilhoso, hino de exaltação a Deus, o nosso Deus, que merece toda adoração. Vejam que coisa linda. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que nós possamos, que eu e você possamos a cada dia nos consagrar a Deus, o Senhor, para fazermos a vontade dele, para você e eu, para sermos felizes, totalmente felizes. Mas essa felicidade, essa alegria, só com o Senhor Jesus reinando na sua vida, na minha vida. Só quando eu e você dermos total liberdade para o Espírito Santo de Deus viver em nós e fazer a vontade dele e não a nossa. Isso é viver na plenitude. As bênçãos que o Senhor tem para nos dar é vivendo no Espírito. Que delícia, meus irmãos. Que Deus abençoe a mim e a você. Que o nosso Deus abençoe a nossa igreja. E essa plenitude é marcada pelo fruto do Espírito. Pelo fruto do Espírito. E aí iremos ter tudo o que ganhar, ter tudo o que oferecer para dar àquele que não conhece a Jesus. Deus nos abençoe, que possamos viver na plenitude do Espírito Santo, para que possamos agir de maneira que agrade a Deus e para que possamos desfrutar das riquezas que o nosso Deus tem preparado para nós. E é só através do Espírito Santo iremos sentir, perceber, ver e viver essas riquezas que o Senhor tem para nos dar. Deus abençoe vocês.